agora, prefeita. Oferecimento IG, o maior fenômeno da internet brasileira. Evaporeto, aprovado pelo povo. A cidade de São Paulo sempre inspirou debates sobre obras e projetos grandiosos. Mas nunca a nossa cidade precisou tanto que se discutisse a qualidade da vida de quem mora aqui. Anos de administração pouco solidária deixaram São Paulo como está hoje. O retrato daquilo que não consegue dar à sua gente. 100 mil crianças sem creche, quase 1 milhão de desempregados, 2 milhões de favelados. Tanto se fala dos bilhões de reais que São Paulo deve aos bancos. Maior é a dívida com as pessoas que moram aqui. E agora, prefeita eleita Marta Suplicy. Boa noite a todos. Se a gente pudesse resumir o desafio que tem pela frente, a nova prefeita de São Paulo talvez pudesse ser assim. Ela tem 4 anos para recuperar a autoestima da capital. Boa noite, prefeita. Bem-vinda aqui ao nosso estúdio. E esta noite recebe também representantes de toda a sociedade paulista. Nós estamos aqui em companhia de líderes empresariais, sindicais, líderes de bairro, de comunidades, representantes de organizações e entidades não governamentais. São basicamente cidadãos que vivem em São Paulo, vivem nesta cidade e acreditam que os seus problemas podem ser solucionados. Mas antes de começar a nossa entrevista com a prefeita eleita de São Paulo, Marta Suplicy, é importante lembrar como a cidade de São Paulo chegou à situação em que está hoje. O ponto de partida é ali pelo final do ano de 98. Foi quando uma mulher de muita coragem denunciou o que muita gente em São Paulo já aceitava como rotina. Soraya Patrícia da Silva queria apenas montar uma academia de ginástica, mas encontrou pela frente um grupo de fiscais que exigia propina em troca da licença. Indignada, ela denunciou o caso à TV Globo, que acionou o Ministério Público. Os promotores acompanharam toda a negociação de Soraya com o chefe dos fiscais da Regional de Pinheiros. Em dezembro de 98, ela entregou 3 cheques, num total de R$30 mil a Marco Antônio Zeppini. Uma câmera escondida registrou o flagrante. O chefe da fiscalização foi preso na hora e condenado a 5 anos de cadeia. A prisão deu início a uma grande investigação que ainda não terminou. Mas descobriu que o prefeito Celso Pitta entregava o controle das administrações regionais aos vereadores em troca de apoio político. Resultado: alguns parlamentares montaram esquemas de arrecadação de propina para todo tipo de serviço. Tudo tinha um preço. Desde a autorização para uma banca de camelô até uma reforma irregular de um prédio de luxo. O esquema ficou conhecido como a máfia dos fiscais. O Ministério Público chegou a receber mais de 200 denúncias por dia. O balanço da investigação impressiona. Mais de 200 pessoas foram presas. 40 já estão condenadas pela Justiça e 7 vereadores foram denunciados por corrupção. 2 deles tiveram os mandatos cassados, Maili Verguiniano e Vicente Viscomi, que foi condenado e permanece na cadeia. O ex-vereador Rana Garibe foi eleito deputado estadual, mas acusado de chefiar o esquema de corrupção no centro da cidade, perdeu o mandato antes de tomar posse. E o mais importante, a Câmara Municipal saiu renovada dessa eleição. Nenhum dos vereadores acusados de envolvimento com a máfia conseguiu se reeleger. Bem, eu convido então para abrir essa nossa entrevista a mulher que marcou essa nova fase da história da cidade de São Paulo, Soraya Patrícia da Silva. Prefeita, a senhora dá a declaração em que queria pelo menos 1 ano sossegada para o PSDB não provocar oposição ao seu mandato. E é realmente o que eu penso. Porque
a senhora tratar com alguém do PPB, por exemplo, o Vadir Mutran, a senhora sabe aonde que ele joga e a posição dele sempre. A senhora não tem dúvidas. Mas enquanto está em jogo a conveniência de alguns políticos? Primeiro, parabéns pelo que você deflagrou, que eu acho que foi muito importante. E esse processo todo que eu acho que a Globo conseguiu ajudar a população de São Paulo a banir, né, esses vereadores que tinham essa ficha toda policial. O que eu quis dizer nesses dias foi que eu fui eleita por uma grande frente, né? E com apoio de muitos partidos, que não seriam partidos que me apoiariam normalmente, nem pessoas que votariam no PT. E qual foi a bandeira? A bandeira foi da ética, da honestidade e da reconstrução da cidade. Então, quando eu comecei a perceber que tinham já vereadores que iam se posicionar porque são contra o meu partido ou porque ideologicamente em 2002 estaremos em campos opostos, a minha mensagem foi: dá uma trégua, porque a cidade tem que ser reconstruída. Então, as pessoas que me ajudaram a chegar lá, e esses vereadores, que não tem vereador que chegou ali, que não tivesse Soraya como bandeira, a questão da seriedade administrativa e reconstruir a cidade. Então, se vai agora reconstruir a cidade, nós temos que reconstruir a cidade vendo o que nós vamos propor de bom para a cidade e não fazendo sistematicamente oposição. Okay. Obrigado, então, Soraya. Eu queria aproveitar, já que ela deu a deixa, e fazer a seguinte pergunta para a senhora. Como é que vai ser a participação, o papel dos vereadores na sua administração? Porque na administração atual, nós vimos aí, no mínimo, invasão de áreas que são do Executivo por vereadores fazendo nomeações. Até de terra, viu? Até de terra na Cantareira. Interferindo diretamente na administração. Como é que a senhora vai torear os vereadores? Legislativo é legislativo e executivo é executivo e não pode ter promiscuidade. Tem que ter uma separação e um respeito entre os dois poderes. É isso que eu vou fazer. Agora, loteamento, nem pensar. E eu acho que eu tenho um privilégio, que foi o privilégio de ter tido esse apoio. Primeiro, uma aliança com o Luiz Erundini e os partidos que apoiaram, onde nós tivemos uma discussão programática, né? E depois, os outros partidos que me apoiaram, PSDB e PMDB, foi um apoio basicamente para a reconstrução da cidade contra Maluf e Pita, que acabaram com São Paulo. Quer dizer, o vereador então, não vai poder nomear ninguém? Não, é antes disso. Partidos não vão poder nomear ninguém. Então, eu não tenho, internamente, no meu partido, não fatiei nada para chegar na candidatura ou para... Não tem nenhum acordo desse tipo. E fora também não tem. Então, é um privilégio e uma enorme responsabilidade, porque o secretariado que for montado é um secretariado que foi escolhido com liberdade. Bom, vamos começar então com a participação do público aqui presente. Nós estamos nos aproximando da época do verão, que é o período das enchentes em São Paulo, motivo de grande preocupação para boa parte da nossa população. Nós temos aqui representantes de moradores vítimas das enchentes, no caso da região do córrego Pirajussara. Gostaria de saber se São Paulo vai pagar a conta sozinha ou se vai procurar resolver isso com os prefeitos vizinhos também. Quer dizer, eu imagino que você esteja se referindo ao fato do problema da enchente não ser só da capital, muitos rios vêm de fora, e eu aproveito também... E Pirajussara principalmente, né? Exato. Desculpa, Virginia. Eu queria aproveitar para estender um pouco essa pergunta, quer dizer, qual é a sua política em relação a enchentes? A senhora acredita na canalização de córregos ainda como solução, piscinões, ou a senhora tem uma maneira diferente de tratar isso? Olha, a canalização de córregos não deu muito certo, porque no momento que você canaliza os córregos, a água flui com maior rapidez e provoca também as enchentes. O piscinão foi uma solução muito mais acertada. Agora, respondendo à questão do problema lá do Pirajussara, que eu tive lá, acho que há 20 dias atrás, mais ou menos, né? E esse é um dos problemas de São Paulo mais antigos e que todo candidato promete, né? Então, durante a campanha, eu não fiz nenhuma promessa. Mas agora eu acho que eu poderei dizer para você que vai ser uma prioridade, o Pirajussara, né? E vou atrás de recurso para essa canalização. A gente levantou, eu não tenho agora os dados, posso me equivocar nos números, mas eu estou indo viajar, vou para Washington, vou conversar no Banco Mundial e vou buscar recurso para essa questão dos nossos córregos e o problema da nossa enchente. Agora, o que nós vamos poder fazer dia 1º, né? Entrando ali, né? Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, boca de lobo. Primeira coisa, quer dizer, é uma coisa barata que pode ser feita, que aliás o prefeito
se ouvir esse programa, poderia começar a fazer já, porque já pouparia muito aborrecimento para uma parcela da população. E a outra é a defesa civil. Muitas vezes a população não é retirada. Agora eu tenho que falar da responsabilidade de Maluf e Pita, que durante 8 anos não colocaram verba na questão, nas áreas de risco. E tinha no orçamento, tanto para Maluf, tinha no orçamento para a Pita, e não destinaram para isso. Além das enchentes, o problema da moradia é muito sério em São Paulo. A senhora criticou o projeto habitacional da atual gestão, não é? O projeto Singapura, e eu gostaria de saber o que é que a senhora pensa fazer, mas eu vou deixar que a pergunta seja feita pelo representante de um dos movimentos pela moradia no centro da cidade, o Movimento Sem Teto. Nós sabemos que a região central, o anel central da cidade de São Paulo, é coberto por vários prédios ociosos. Nós gostaríamos de saber da prefeita qual é a posição dela com relação a esta situação. Prefeito. Olha, Gigi, eu visitei muitos cortiços durante a campanha e muitas vezes sem ser durante a campanha, no centro da cidade. Eu fiquei muito animada, e você acho que até participou dessa exposição, quando os estudantes da Escola Politécnica levaram aquele trabalho magnífico, eu vi que está no seu colo, né? Magnífico, sabe, Nascimento? Eles fizeram, convidaram vários estudantes de várias áreas e foram para dentro de um dos cortiços e ficaram lá uma semana. E conversaram com todos os moradores e sentiram as necessidades, como eram as famílias e tal. E fizeram uma proposta, né, de remodelação daquele cortiço num lugar habitável. Isso me pareceu uma ação inteligente para a gente fazer, inclusive com a participação dos jovens. O papel da prefeitura é esse, é ela articular esses atores todos para que a gente consiga fazer o que é o melhor para a população, para a cidade. E para o centro tem que ter um mix. Então vai ter a área de cortiço, que não vai ser mais cortiço, que a gente vai arrumar e remodelar, mas vamos atrair outras pessoas também. Porque onde funciona o centro e você só consegue revitalizar é se você tem gente morando. Ok. Eu estou vendo aqui na primeira fila o empresário Antônio Hermílio de Moraes, que compareceu também aqui ao nosso prefeito e agora, o nosso programa e agora a prefeita. Gostaria de pedir ao senhor Antônio Hermílio que fizesse a próxima pergunta à prefeita eleita Marta Suplicy. A minha pergunta é muito simples. A senhora falou agora em Washington para conseguir. Eu acho que é válido a sua tentativa. Mas com essa nova lei fiscal, de responsabilidade fiscal, será que a senhora vai conseguir que amanhã o capital estrangeiro, quer dizer, venha para o Brasil passando por cima da lei de responsabilidade fiscal? Essa é uma perguntinha só. E a segunda mais importante para mim é a seguinte. Nós temos aqui, a senhora falou na Polícia Municipal, quer dizer, metropolitana. São hoje 4.200 homens. Até o final do ano serão 5.000. Agora, a senhora, mais do que ninguém, a senhora correu São Paulo inteiro para se eleger. A senhora viu que São Paulo está, desculpe a expressão, está emporcalhado. Nós estamos aqui, eu venho aqui como apenas um cidadão brasileiro que ama São Paulo, eu sou paulistano. E estou disposto a fazer qualquer sacrifício para que São Paulo possa sair dessa situação vergonhosa que nós nos encontramos. Hoje, sinceramente, eu tenho vergonha de ser paulistano. E espero que a senhora, que Deus ilumine a senhora para que nós possamos sair desse marasmo que nós temos administrativo no momento. É isso que eu peço à senhora. Aqui está, na verdade, mais do que uma pergunta, um desabafo, né, do empresário Antônio Hermílio de Moraes, que de certo modo representa, eu tenho certeza, a opinião de muitos paulistanos que nessa altura estão cansados aí de sair pela rua e ver esse cenário que o senhor acaba de descrever, que certamente também tem dúvidas sobre qual é a finalidade verdadeira da Guarda Municipal. E lembrando que a primeira pergunta foi sobre o dinheiro curto, né? Como é que a senhora vai fazer para se ajustar ao orçamento? Empréstimo. Obrigado. Olha, esse empréstimo que eu estou cogitando é um empréstimo a fundo perdido. Então não é um empréstimo que cai na lei da responsabilidade fiscal. E durante a campanha, nós já levantamos em vários lugares do mundo, instituições ou organismos internacionais, o que existiria dentro da possibilidade fiscal de São Paulo. E tem. Tem, e é isso que me deixa mais indignada. Tem, e 8 anos não foram buscar. Tem projeto a fundo perdido para recuperação do judiciário, quer dizer, nós podemos colocar a questão do judiciário nas subprefeituras onde vamos fazer, o atendimento às pessoas carentes. Tem projeto para recuperação de patrimônio público. Maluf e Pita perderam não sei quantos milhões, o projeto foi enviado para 6 cidades brasileiras e São Paulo não pegou esse dinheiro, foi o Viva Centro que me colocou isso, a Regina Meyer, né? Que não recuperou não pegou esse dinheiro porque foram incapazes de fazer projeto.
Nós temos dinheiro para recuperação de áreas deterioradas, para as áreas de manancial, o BID já financia Guarapiranga e a Billings, tem recurso. Eles foram incapazes de ir atrás. E nós mapeamos onde está esse dinheiro e nós vamos atrás. Vamos ver se vão ser exitosos ou não, e isso demora um pouquinho para vir. A lei da responsabilidade, se você acha adequado entrar na questão do malão, você quer deixar mais para o final? Eu falo dos guardas e deixamos a questão vamos responder a pergunta do empresário Antônio Não, porque tem a lei da responsabilidade fiscal e isso, se você voltar depois a essa, eu passo. Nós vamos falar disso. Porque me interessa responder a lei da responsabilidade fiscal. Agora, da guarda, olha, a guarda ela exerce um papel importante, viu? Ela pode não estar na frente do seu prédio, mas ela está nas escolas onde é importante. Agora, ela não está em todas as escolas. E ela teria que estar de forma desigual. Por exemplo, em Moema, onde nós temos 2 homicídios ano, se você puser um guarda na porta da escola, tá bom. Agora, Jardim Ângela, onde são 200 e poucos homicídios ano e onde os traficantes estão à solta, tem que ter 4, 5 guardas. Não tem em número guardas suficientes. Então, onde os guardas metropolitanos têm que estar? Eles têm que estar nas praças públicas, que aí deveriam estar, nos parques, onde eles deveriam estar, guardando os prédios, patrimônio público, e nas escolas. Com 4.200 guardas, que foi feito o concurso recente, quer dizer, antes tinha 3.000, né? E o Maluf prometeu isso a campanha toda, mas desde 92 ele prometia que ia pôr 10.000 guardas, ele nunca pôs. Nós fizemos o cálculo, daria para colocar 8.000 guardas em 4 anos, o que é pouco, né? É pouco. Mas não adianta prometer mais do que dá. Por quê? A minha primeira surpresa foi, quando eu falei, mas por que não dá para a gente agilizar e fazer mais rápido? Ah, porque as turmas são de 500 guardas, demora 4 meses para formar. Eu falei, mas forma mais rápido, põe mais gente, não tem infraestrutura? Não tem professor. Não tem professor para formar os guardas. Bom, aí eu falei, a primeira coisa é a gente formar os professores para agilizar isso. O recurso no orçamento para 8.000 guardas dá 2,2 do orçamento. É bastante dinheiro. Mas o problema, ele bate em 2 áreas que são vitais para nós de São Paulo. Quando o Antônio Emílio falou da questão da autoestima, de ser vergonha de ser paulistano, a gente tem hoje. Agora, por 2 coisas, a violência, a sujeira, né? E a guarda, ela desempenha essa função. Então, é um dinheiro, que se eu for perguntar aqui, que estão representantes de toda a sociedade paulistana, né? É um dinheiro que ninguém vai ficar contra que a gente gaste. E nós vamos ter que ter essa prioridade, porque eles têm que proteger os próprios da prefeitura, e eles também, fazendo essa proteção, eles vão auxiliar tanto na limpeza quanto vão auxiliar na questão da violência. Porque houve, na verdade, um desvirtuamento da função da guarda na medida em que se pensou algumas vezes, se confundiu com a própria polícia militar, né? Quer dizer, a guarda passou a caçar bandidos. A caçar bandidos em vez de proteger os próprios municipais, que é o que a senhora falou e que o Antônio Emílio falou aqui. Mas para isso acontecer, a gente tem que ter essa parceria muito próxima com a polícia militar, né? E a ideia que nós estamos desenvolvendo é dentro das administrações regionais, que vão ser subprefeituras, que a gente coloque lá a polícia militar, a civil, as diretoras das escolas da região, a guarda metropolitana e as associações da região, que tenham representatividade. E que aquele grupo da região que mora ali diga, olha, tem que ir lá, porque lá tem uma escola que está vivendo toque de recolher. Como é que você pode ter uma escola vivendo toque de recolher, gente? Né? Porque o bandido, o traficante diz que depois de não sei que horas não pode sair, que ele mata. Agora isso, a polícia militar é que tem que estar lá, não é a guarda metropolitana. A guarda metropolitana não tem a condição de combater narcotráfico. Isso é pesado. A guarda metropolitana, ela fica na porta da escola, ela impede o traficante, mas ela não vai fazer a investigação, ela não corre atrás. A polícia civil militar tem que dar conta disso. Agora, nós achamos que se a gente fizer isso na subprefeitura, o peso da prefeitura para pressionar a guarda militar, que eu não sei nem se vai ter que ter tanta pressão, porque os entendimentos, as conversas estão indo bem, as pessoas querem colaborar, e eu acho que para o Estado é uma vitória enorme se a gente conseguir fazer essa colaboração, que não foi possível com Maluf e Pita. Eu acho que a gente consegue pôr um certo freio na violência que aí está. Obrigado, prefeita eleita Marta Suplicy. Nós vamos voltar daqui a pouco, vamos fazer agora um rápido intervalo e trataremos da questão das subprefeituras, o que é que vai mudar na administração do município de São Paulo. Voltamos em instantes.
Eu me identifico com o Ig, porque neste ano ele venceu todas as provas. Os outros foram saindo e ele foi ficando. Ele tinha mais preparo, mais determinação, sabia onde queria chegar. Quem sabe onde quer chegar não tem limites. IG, um sucesso sem limite. Dona Marta, é muito fácil limpar a prefeitura. Liga o vaporeto, passa na imundície, está limpo. Se até eu, que sou madame, acho uma moleza, imagine a senhora. Vaporeto. Milhares de escolas estão de portas abertas para os voluntários. E os resultados? Bem, os resultados estão por todo o Brasil. Porque quando os diretores, professores e a comunidade caminham juntos, a escola vai muito mais longe. Voluntário na educação é amigo da escola. Apoio Telemar. Soluções para você. Bahia, melhor para trabalhar, melhor para viver. E Petrobras, fazendo o seu papel para um futuro melhor. Aquarela do Brasil. O capitão Hélio consegue provar a inocência do tio de Isaura. E o Felipe está livre, como você. E depois de muito tempo, Felipe vive a emoção de reencontrar sua família. Você se sacrificou por mim. Eu devo a minha vida a vocês. Nesta terça, depois de Caceta e Planeta, Aquarela do Brasil. E nós voltamos com o programa E Agora, Prefeita, e continuaremos entrevistando a prefeita eleita de São Paulo, Marta Suplicy, com a presença de vários líderes comunitários, representantes também de empresários e de vários segmentos da sociedade de São Paulo. Prefeita, eu vou abrir esse bloco tocando num tema crucial para a cidade hoje, que junta trânsito e transporte público. Hoje, o paulistano, para sair de um bairro próximo do centro, ir e voltar, não leva mais menos do que uma hora e meia, um trânsito caótico, não tem opção de transporte, é um transporte lento, desconfortável, ainda baseado no ônibus, que é um veículo pesado, que enfrenta problemas para trafegar pelas ruas. Eu gostaria de chamar o senhor Ayrton Brasiliense, que é da Associação Nacional dos Transportes Públicos, que tem uma visão bastante boa sobre essa questão da carência de São Paulo do transporte público, para fazer a sua pergunta, por favor, à prefeita eleita Marta Suplicy. São Paulo é o centro da quarta região mais rica e mais populosa do mundo, a região metropolitana de São Paulo. Moramos aqui 10 milhões de pessoas, no entorno outros 7. A senhora terá que conviver com o Estado de São Paulo, que é detentor e responsável pelo metrô, pelos trens metropolitanos, pelo MTU. Nessa questão toda, desses 17 milhões que vêm buscar emprego, moradia, serviços, lazer, saúde, principalmente na cidade de São Paulo, como é que a senhora vê essa questão dentro dos seus 4 anos de governo? Bom, eu acho que a pergunta é interessante porque ela mostra a necessidade da gente ter, de novo, essa relação com os municípios vizinhos. E isso é gozado porque nunca foi feito, né? Tem um plano que está no papel, nunca saiu, e que as prefeituras não se conversam. E principalmente na questão já levantada de enchente e na questão do transporte, é vital. É vital na questão de tarifa, na questão da integração. E nós vamos aqui em São Paulo colocar também o bilhete único, que vai facilitar muito. Vamos ter que conversar com o governo do estado em relação ao que ele compete, trens e metrô, como nós vamos poder acoplar com os nossos ônibus. E essa conversa vai ter que funcionar, e eu acho que agora, eu não sei se faz tanta diferença, mas claro, faz um pouco fácil. Na região, principalmente do ABC, das 7 grandes cidades, 5 são de prefeituras do PT.
E nós vamos ter esse entendimento mais rapidamente. Agora, a senhora não acha que o transporte rodoviário coletivo para São Paulo já é ultrapassado? Quer dizer, precisaria investir mais em trem? Olha, e o trem não é seu, né? O trem é do Estado. Não, o metrô pode ser... Muitas pessoas não sabem que a prefeitura tem condição também de fazer metrô. Ela não tem dinheiro, né? Mas isso é o que eu estava falando. Isso a gente vai buscar, né? O dinheiro. Agora, o mais importante ter consciência é que vem desde os anos 30 esse equívoco na nossa cidade, né? Foram construídas as grandes avenidas em detrimento de construir metrô. Essa já foi uma proposta equivocada nos anos 30. Depois, com Maluf governador e prefeito, isso foi potencializado enormemente. E essas obras todas que ele construiu a 10 quilômetros mais ou menos da casa dele, esses grandes viários e túneis, né, todos hoje questionados, são questionados também pelo pessoal de transporte, porque se esse dinheiro tivesse sido colocado em metrô, hoje, em vez de 49 quilômetros de metrô na cidade de São Paulo, a gente teria 100 pelo menos. Você veja, o metrô em São Paulo foi construído nos anos 70, o mesmo ano que foi construído na cidade do México. Lá eles têm hoje 200 quilômetros de metrô e nós temos 49, por uma cidade de 10 milhões de habitantes. Quer dizer, não dá, foi totalmente equivocada a visão. E eu ainda fico indignada porque esses se acham os grandes administradores. Mas a realidade é que é o ônibus. E se nós abandonarmos o ônibus, nós vamos ter o caos instalado na cidade. Então nós vamos ter que ter essa conversa com todo o setor de ônibus. Não pode diminuir linha de ônibus, tem que ter uma qualidade melhor no transporte. Então essa conversa vai ter que acontecer. E eu tenho consciência que o transporte de ônibus é o prioritário. Vamos investir nos corredores. São Paulo, para funcionar melhor na questão de ônibus, teria que ter pelo menos 10 corredores na cidade. Tem dinheiro para 2 no BNDES, para 8 não tem. E eu não acho tão fácil obter esse dinheiro. Agora, esses 2 nós vamos fazer o mais rápido que der. Por quê? Porque o ônibus hoje, ele anda tão devagar, né? Ele anda 12 quilômetros, dá para ir a 24 se você fizer um corredor. Esses 2 serão onde? Os 2 prioritários? Não está determinado ainda, né? Okay. Eu não quero adiantar, pelo menos agora, né? E se você melhorar a rapidez do ônibus e a qualidade do transporte, as pessoas tenderão a deixar mais o carro em casa, e aí também é uma solução para o rodízio. Porque quando as pessoas perguntam no rodízio, eu não gosto de rodízio, você não gosta de rodízio. Mas vai continuar tendo, né? Não tem jeito, e não tem como fazer de imediato. Não tem jeito e não resolve também, né? Porque o trânsito não anda nem com nem sem. O rodízio é paliativo, e a gente fica indignado de ter que ter o rodízio. Mas agora o rodízio só vai melhorar na hora que o transporte público funcionar. Agora, não investiram novamente, eu digo, nesses 8 anos no transporte público. Eu queria emendar uma pergunta ainda sobre transporte. É muito comum hoje nas grandes avenidas de São Paulo você ver peruas velhas, mal conservadas, muitas delas sem nenhuma condição de tráfego, com 14, 15 pessoas espremidas dentro, uma espécie de cobrador que fica em pé no estribo traseiro, totalmente irregular, com a porta aberta, compactando pessoas ali dentro, né? Isso vai continuar? Olha, não vai continuar. Isso poderia ter sido evitado se a prefeitura tivesse tido um olhar mais cuidadoso. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ter que regulamentar. A perua vai andar onde ela pode andar, onde ela é necessária, onde o ônibus não vai. Ela pode alimentar terminal, ela pode alimentar metrô. Ela pode até andar perto do ônibus, desde que não seja predatória. Agora, isso vai ser absolutamente regulamentado. Para a próxima pergunta agora, vamos falar sobre a questão da violência. Está aqui um representante do Núcleo de Estudos da Violência. A violência é um problema da Polícia Civil, Polícia Militar, governo do Estado, mas que tem muito a ver com a Prefeitura. Gostaria que o senhor fizesse a sua pergunta. Muitas das mortes que a gente pensa que muitas vezes que são mortes resultantes de tráfico de drogas, que são mortes, são, na verdade, conflitos das relações interpessoais. O que significa dizer que as relações de vizinhança estão chegando num ponto limite, né? Isso acontece sobretudo nas áreas de grande adensamento populacional e sobretudo nas habitações populares e sobretudo nos grandes aglomerados. Eu pergunto, a Prefeitura tem alguma ideia dessa questão? Quer dizer, a piora da qualidade de vida interferindo diretamente no comportamento das pessoas, né? Essa é difícil, hein? Olha, essa é uma questão que você pode tratar na medida em que você dá esperança para as pessoas. Você veja um lar onde o homem perde o emprego
cria imediatamente uma dificuldade enorme de alimentação se for uma família mais carente. Se a mulher trabalha, eles ainda vão comer com dificuldade. Se a mulher perde o emprego também, o tensionamento na família vai no máximo porque não tem mais como trazer comida. O que a gente tem visto nas áreas mais pobres é que o homem está desempregado, a maioria, e a mulher está saindo para uma faxina, para uma coisa, ela traz um bico, um dinheirinho. Agora, quando você não tem o dinheiro para pagar, e eu não estou dizendo nem o aluguel, eu estou dizendo a comida, né? É óbvio que a tensão aumenta, e isso na classe mais carente, mas também aumenta na classe média. Então, o espancamento de mulher na classe média tem aumentado violentamente também. O que a prefeitura pode fazer, né? É limitado, mas ela pode fazer algumas coisas. Ela pode, o renda mínima é alguma coisa que ajuda a pôr a comida na mesa, né? Na medida que você complementa quem não ganha 3 salários mínimos. Você tem uma escola de melhor qualidade, você tem uma creche, que a criança pelo menos já é poupada dessa atenção no lar, já facilita, uma EMEI. Tudo isso nós vamos fazer com muita dificuldade, Nascimento, porque em 8 anos eles mal construíram creches e EMEIs. O déficit de vagas é de arrepiar cabelo. Tem 109 mil vagas faltando para creche e 94 mil faltando para EMEI, para criança de 4 a 6 anos. E uma lei, um decreto do PITA, que dia 1º põe 25 mil crianças na rua das creches, porque ele quer obedecer à LDO e a Lei de Diretrizes e Bases, desculpa, e não tomou as providências. Teve 3 anos para tomar as providências, para cumprir a Lei de Diretrizes e Bases, e não cumpriu, que era que a criança pudesse ficar na creche e na EMEI. Então isso vai ser talvez uma das maiores dificuldades que a gente vai ter que enfrentar. A última pergunta deste bloco, conforme a gente tinha anunciado, sobre a nova divisão administrativa da cidade em subprefeituras. A subprefeitura acaba com a administração regional ou não? Os administradores, a figura do administrador vai desaparecer? É o subprefeito que vai mandar? Ou haverá concursos para administrador regional? Como é que a senhora vai fazer isso? Olha, existe uma lei orgânica do município que já deveria estar implantada há 10 anos, né? E essa lei permite o executivo mandar uma proposta. Quando nós começamos a estudar o assunto, nós começamos a colocar todos os dados da cidade sobrepostos. Foi um susto, Nascimento. A cidade está sendo despovoada, a região central e do lado está perdendo gente. Até Santo Amaro está perdendo habitante. Então isso foi o primeiro impacto. Depois, como não diminuiu a população da cidade, onde estão essas pessoas? No anel periférico da cidade. Nós identificamos 11 regiões na cidade onde não existe prefeitura, nem presença do Estado. Gente, não tem posto de saúde, não tem escola, não tem nada. Algumas dessas regiões chegaram a crescer 140% em 10 anos e ter 48% dos habitantes com menos de 18 anos. Então, quando a gente fica assustado com a violência em São Paulo, olha, não é para menos. Nós temos todas essas regiões aí com gente que não tem nenhum atendimento e que não tem nenhuma luz no final do túnel, essa juventude que ali mora, né? Então, nós vamos ter que ter uma presença da subprefeitura nessas regiões. Quantas subprefeituras serão? Pois é. Agora, quando você começa a estudar isso, você vê, hoje tem 28 subprefeituras, administrações regionais, que são um antro de corrupção e que existiam exatamente para fazer isso. Tem algumas que não existem, a não ser o predinho para poder lotear coisas e serviços para o vereador ganhar dinheiro. Na Zona Sul tem uma que é um espanto, a tal da administração, ela não presta um serviço, né? Bom, então, agora, tem outros que funcionaram razoavelmente bem e que a população tem o hábito de ir lá. Então, você não pode sair, tirar do local, não pode fazer assim. Agora, o que nós vamos fazer é mudar o jeito de funcionar, tirar, afastar essas pessoas, porque dentro lá todo mundo sabe quem rouba, quem não rouba, né? E colocar as responsabilidades novas da subprefeitura, que são: a administração regional tem como responsabilidade zeladoria, quer dizer, cortar a árvore, ver asfalto, tal. Continua essa responsabilidade. Acrescenta outra, que é articular os projetos sociais nossos, que é o Renda Mínima, Bolsa Trabalho, Começar de Novo, que é para o pessoal de 40 anos, o Banco do Povo e o MOVA, que é o de alfabetização. E acrescido do desenvolvimento econômico regional. Por quê?
porque nós vamos ter que descentralizar o emprego. E para descentralizar o emprego, tem que ter o que fazer naquela região. Então, esse administrador ele vai ter uma autonomia, mas ele vai obedecer um planejamento central do governo. Agora, como ele vai executar isso, vai depender de cada região. Você não vai ter para o Jardim Paulista ou Europa o mesmo tipo de problema que você vai enfrentar em Cidade Tiradentes ou Vila Coruçá, né? Okay. E aí vai ser a diferença. Agora, a senhora não me respondeu quantas serão as subprefeituras? Porque não respondi, porque nós não temos ainda o número exato. Agora posso responder como eles serão nomeados, né? Não é eleição direta para subprefeito, é responsabilidade da prefeita, que vai ouvir bastante a região e vai escolher uma pessoa que tenha compromisso com as nossas propostas e que tenha uma liderança capaz de liderar a região e, ao mesmo tempo, 2 critérios que são esses imprescindíveis: honestidade e competência. Mas serão menos subprefeituras do que as administrações regionais existentes hoje? Ou para cada... Não, o problema é enfrentar exatamente esse, porque hoje são 28. Não dá para você eliminar essas. Você não pode criar mais 11, porque não vai ter dinheiro. Então, nós estamos pensando como fazer para esticar para cá, puxar, fazer um posto avançado para ter presença nesses locais. E não temos ainda definido. Espero 1º de janeiro já ter, para poder enviar o projeto à Câmara, que aí vai receber as emendas, a sociedade toda vai discutir mais, né, com os vereadores, inclusive. E agora a prefeita, com a prefeita eleita de São Paulo, Marta Suplicy, faz agora o seu último intervalo e nós voltamos dentro de mais alguns instantes para o bloco final do nosso programa. Até já. Dona Marta, é muito fácil limpar a prefeitura. Liga o vaporeto, passa na imundice, está limpo. Se até eu, que sou madame, acho uma moleza, imagine a senhora. Eu me identifico com o Ig, porque neste ano ele venceu todas as provas. Os outros foram saindo e ele foi ficando. Porque ele tinha mais preparo, mais determinação, sabia onde queria chegar. Quem sabe onde quer chegar não tem limite. IG, um sucesso sem limite. Professoras e professores, vocês sabem o quanto a informação é fundamental para o exercício da cidadania. Por isso, o IBGE e seus parceiros estão levando a todas as escolas do Brasil o projeto Vamos Contar o Censo 2000 nas escolas, que apoiará o ensino de geografia, matemática, estudos sociais e contribuirá para a mobilização de todos para o Censo 2000. Então, professores, participem do Vamos Contar, utilizem o material com seus alunos e estimule-os desde já a construir o futuro do Brasil. Governo Federal. Pedro, lutando pelo amor de Helena. Eu sinto que o nosso amor voltou mais forte do que nunca. Ela lhe falou sobre isso? Você não acha que beijos falam mais do que palavras? Se você não sair do caminho, eu vou passar em cima de você como um trator. Nesta segunda, depois do Jornal Nacional, Laços de Família. Estamos reiniciando o programa e agora a prefeita entrevistando a prefeita eleita de São Paulo, Marta Suplicy, discutindo os principais problemas da cidade, com a presença aqui nos estúdios da TV Globo de representantes da sociedade de São Paulo. Eu vou abrir esse último bloco abordando um tema que nós ainda não tratamos aqui no programa, que é o problema da saúde. Eu gostaria de chamar para fazer a sua pergunta o representante do Conselho Municipal de Saúde, José Guilherme Andrade. Eu gostaria de saber da senhora, de forma concreta, para a população de São Paulo, quais serão as suas primeiras medidas em relação ao PAS, em relação ao SUS, na cidade de São Paulo. Olha, eu também estou muito preocupada, porque eu acho que coisa boa eles não vão aprontar, não.
Os PAS que eu visitei, que estavam sendo municipalizados, não eram nem municipalizados, uma coisa que eles inventaram chamada SIMS, um deles na Zona Sul, dos 4 computadores que existiam no local de atendimento, tinham sumido. E aparelho de ultrassom, no outro que eu visitei na Zona Norte, também o aparelho de ultrassom tinha sumido. Então eu estou muito preocupada com o que nós vamos encontrar. Agora, o que seria importante é a gente ter isso claro. Nós vamos fazer essa transição de PAS para SUS. Não adianta, nós vamos fazer. Não demora mais que um ano, é menos que um ano. Dá para fazer eventualmente até em 6 meses, se a gente agilizar. Tem convênios que vão ter que ser revistos, não dá para fazer por canetada, mas nós vamos fazer esse procedimento. E agora, até tomar posse, eu também, como vocês, estou muito preocupada. Agora, o Conselho pode ter uma presença também eficaz, e eu sei que vocês estão alarmados e tentando controlar tudo que parece estar ocorrendo. Agora, a população, então, pelo que a senhora afirma, dentro de 6 meses, mais ou menos, ela poderá ter um serviço mais definido da Prefeitura com o SUS, e a senhora acredita que esse vai ser um serviço de qualidade? Da noite para o dia não vai ser não, Nascimento, porque você não faz milagre, né? O que nós vamos fazer é não fechar portas, que é o que eles estão tentando que ocorra. Eles estão tentando criar um caos, tipo dizendo, olha, vocês diziam que o PAS não funcionava, olha aí o que vocês vão fazer. Isso que é a ideia, né? E por quê? Por que a gente sabe que é essa a intenção? A intenção é a mesma que eles fizeram para fazer o PAS ser instalado. Eles tiraram o dinheiro da saúde durante 2 orçamentos para deixar os postos caindo aos pedaços, e hospitais também, e depois vira o PAS. Ah, que milagre! E a população ficou encantada, porque aí eu lembro que eles puseram 800 milhões no PAS para poder funcionar naquele ano. E aí funcionou, você põe um montão de recurso, funciona. Mas claro que não dava, não tem 800 milhões para o PAS. O orçamento inteiro para a saúde é 800 e poucos milhões, não dá para pôr tudo no PAS. Então, foi um engodo para a população, sabiam que era um engodo. E depois começou a não funcionar e a turma começou a fazer o que a gente vê no jornal todo dia, desvio de recursos. Está chegando o momento de nós tratarmos de uma questão crucial que estamos prometendo aqui desde o começo, que é o orçamento da cidade de São Paulo, a dívida pesadíssima que o município tem para pagar e o pouco dinheiro que vai sobrar para que a senhora possa iniciar a sua administração. Eu gostaria que essa próxima pergunta sobre este assunto fosse feita pelo representante do Fórum de Acompanhamento do Orçamento do Município da Capital, o economista Odilon Guedes. Por favor. A pergunta que eu queria fazer para a senhora é como é que vai compatibilizar o pagamento dessa dívida, que é uma herança, que a senhora não é responsável, com as demandas na área social. O orçamento é curto para tudo isso. Primeira coisa, São Paulo paga a dívida. O teto é 13% do orçamento e não adianta ficar se rebelando dizendo que não vai pagar porque está no contrato. Se não pagar, a União tem, pelo contrato, o direito de retirar na boca do caixa os impostos da cidade. Então paga e conversa. O que eu vou pleitear, e que aí eu acho que é absolutamente factível, porque não entra na lei da responsabilidade fiscal, é que nós pagamos esses 13%, que muito bem colocou o economista Odilon Guedes, é muito dinheiro, né? Agora, por que não volta uma pequeníssima parcela disso, né, para os projetos sociais, rubricado para projeto social, por exemplo, para a renda mínima ou para o Começar de Novo, que requalifica a população. Isso é razoável na medida que o próprio presidente da República propôs aos países mais ricos que nós, países em desenvolvimento, quando pagamos a nossa extraordinária dívida, que possamos receber uma parcela de volta para a questão social. Ele propôs isso, né? Então, São Paulo vai propor isso também. Agora, tem mais. Na Comissão de Combate à Pobreza, que passou no Senado há poucos meses, está na Câmara dos Deputados, vai ser votada até o final do ano, né? Existe 4 bilhões de combate à pobreza. São Paulo não pode ficar fora disso. Nós somos um enorme centro urbano e, apesar da riqueza da cidade, a pobreza é extraordinária. Então, nós temos que ter uma fatia considerável desse bolo. E isso não entra na lei da responsabilidade fiscal.
A senhora, como paulistana, quando anda pela cidade, quando vê São Paulo, o que a senhora tem vontade de fazer? O que a senhora mudaria? Bom, eu não sou arquiteta nem tenho esse talento. Mas a senhora tem... Mas eu tenho coisas que eu vejo. É. Primeira coisa que eu mudaria seria o povo da rua ter uma assistência e as crianças saírem da rua. Esse é o seu grande sonho, portanto. E a limpeza da cidade, né? E a limpeza é óbvio da cidade. Agora eu quero ir como prefeita, vai me custar um belo de um trabalho, porque vai ser o sábado que eu vou ter que fazer isso, eu já sei. Balde de tinta, a dona de casa local, o comerciante local, o pichador local, e nós vamos limpar essa cidade. Vai ser a sociedade inteira que vai ter que dar as mãos para fazer isso. Porque senão, não adianta a prefeitura sozinha. E eu conto com vocês, olha, aqui estão representados todos os segmentos da nossa São Paulo. E eu agora vou aproveitar para fazer esse pedido a vocês e para o espectador que está em casa. Juntos, nós podemos reconstruir a cidade. E o primeiro passo é a limpeza. Tenho certeza que vocês também não aguentam andar nessa cidade imunda mais. Agora, vai precisar todos nós. Eu me disponho aí nos meus sábados a ir para cada região da cidade, balde de tinta e começar a limpar. E aí nós vamos recuperar, pelo menos esteticamente, o primeiro passo pode ser feito sem grande gasto de dinheiro para a gente começar a limpar a nossa linda São Paulo. Ok. Bem, eu tenho a certeza de que tudo o que nós esperamos, aqueles que estamos hoje aqui e os telespectadores em casa, é que daqui a 4 anos a gente possa ter a certeza de que vivemos numa cidade melhor. E com isso a senhora, tenho certeza, pode contar com todos. Muito obrigado pela sua presença aqui no E Agora Prefeita. E nós vamos então encerrando esse programa produzido pela equipe de jornalismo da Globo de São Paulo, que vai acompanhar, evidentemente, o seu mandato, ver aí os compromissos que a senhora assumiu, mas fiscalizando, evidentemente, como é o dever do jornalismo, e torcendo para que tudo dê certo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agora, Prefeita. Oferecimento IG, o maior fenômeno da internet brasileira. Evaporeto, aprovado pelo povo. Nesta segunda, em Intercine, Michael J. Fox, um garotão que resolveu dar uma de executivo e acabou nas garras da mulher do patrão. O segredo do meu sucesso. Nesta segunda, depois do programa do Jô, em Intercine. Domingo Maior. Oferecimento Salgadinho Luque. Torcida, o salgadinho da torcida brasileira. Novo sabor churrasco. Vietnã, 1972. Energia ligada. Bateria funcionando. Detetores de fogo testados. Luzes de alerta testadas e ajustadas.